Olá! No Contato Direto de hoje, trazemos as histórias das revoltas na Ilha de Santiago. A primeira a ser contada é a Revolta dos Engenhos, um acontecimento marcante, mas pouco conhecida pela atual geração e que merece, segundo os mais velhos, ser contada e estudada. Confira quais foram os motivos que levaram a população em 1822 a revoltar-se contra os senhorios. Há 200 anos, Cabo Verde, concretamente a Ilha de Santiago, presenciava a Revolta dos Engenhos, quando em 1822 a população levantou-se contra a exploração agrícola, fundiária e abuso do poder perpetrados pelos morgados, considerados donos das terras. Depois da abolição da escravatura, cansados dos abusos e durante a rebelião, os homens sem terra, sem sustento e com altos encargos de imposto sobre a produção agrícola reivindicaram o direito a uma vida digna. O povoamento no interior de Santiago iniciou com duas classes sociais totalmente diferentes, que eram os grandes proprietários rurais, donos das terras, e os moradores camponeses pobres que não tinham, nada. Esses proprietários, arrendavam essas terras a esses camponeses. Mas só que essa forma de arrendamento muitas vezes era um arrendamento precário. Por quê? Porque era um arrendamento oral. E mesmo em anos onde a produção agrícola não se efetivou, tinham como obrigação, como já tinham esse contrato, de cumprir essas obrigações. Além disso, os proprietários, eles tinham monopólios de algumas técnicas. Neste caso, por exemplo, a produção do algodão. Só eles é que podiam fazer o cultivo desse produto. A produção da cana de açúcar, assim como a purgueira. E os moradores começaram a infringir, a infringir essas regras, passaram a considerar que os proprietários estavam a abusar, sabendo que eles, é óbvio, que faziam toda a produção, todo o tratamento do produto, mas não tinham direito de utilizar esses produtos. E com o arrendamento em épocas, mesmo no ano não produtivo, começaram a revoltar. E, segundo diz a história, no ano de 1822, nessa localidade dos Engenhos, alguns moradores reuniram e revoltaram contra um proprietário na altura, que era um senhor morgado chamado Mário Domingos. A Revolta dos Engenhos é considerada um dos primeiros sinais de consciencialização dos nativos contra o regime colonial e o primeiro passo na luta pela libertação nacional. Com essas revoltas, começaram já a ter uma outra dinâmica aqui em Cabo Verde. Despertaram o interesse não só dos camponeses, mas também das outras camadas sociais, principalmente já estudantes que já tinham algum conhecimento, e começou a despertar o interesse até chegou, ou até o momento que desencadeou a própria luta pela libertação nacional. É um sentimento de orgulho, porque é um momento em que os camponeses souberam reivindicar de uma forma tão persistente o direito e o dever dos próprios homens. É ali que ocorre a primeira revolta dos rendeiros, em 1822. A revolta ali é com fruto do acaso, é com revolta espontânea, é uma revolta que tinha seus propósitos, com objetivos bem traçados para rendeiros. E foi liderado por uma liderança local forte, determinado, que sabia perfeitamente o que se queria, que era a posse da terra. E ali no engenho, segundo reza a história, tem um destaque muito especial para famílias Semedo de Pinha dos Engenhos. É lá que está sempre a liderança, é lá que notaste que as maiores individualidades que teve diferente na mobilização dos rendeiros para fazer aquele gesto em relação a desmandos, em relação ao abuso, ao sistema de exploração de terra ali na Ribeira dos Engenhos. Para além dos abusos sofridos pelos senhorios, os camponeses, quando iam pagar a renda, não podiam entrar nas casas se não estivessem vestidos de forma formal ou um terno com sapatos. Antigamente os camponeses, para entrar aqui,
tinha que ter um casaco, um termo e um sapato, porque quem não tinha não podia entrar aqui nesta sala para fazer o pagamento das rendas na altura da colheita. Aqui era o espaço onde fazia a cobrança das rendas aos camponeses aqui dessa localidade. E eram vários? Vários. E qual era a história por detrás disso, que disse do casaco? O casaco era obrigatório, quem pisava aqui era obrigatório trazer o sapato, mas também o termo, que poucos tinham nessa altura. Segundo conta a minha avó, o meu avô vinha de São Tomé e tinha trazido um termo, e ele vinha pagar a renda, ficava o dia todo, porque tinha que emprestar os outros, não é? Para poder entrar aí e fazer o pagamento das rendas na altura da colheita. Uma revolta que ganhou um valor histórico para o país, mais concretamente para a comunidade dos Engenhos, onde são várias as histórias contadas por pessoas que vivenciaram e trabalharam com o último senhorio, João Serra e a sua família, na Casa Talhal, um edifício de estilo colonial português, construído no século XIX. Era neste mesmo local onde se efetuava o pagamento de rendas muito elevadas para as possibilidades dos rendeiros, o que esteve na origem da revolta dos engenhos. Quando estava ali, depois que vem encarregar desse propriedade, que o senhor Serra escolheu um grupo de garotos, nós está ali cada um na sua atividade. Nomeadamente, me conseguiam fazer, eu só mandava, me comprava 10 pão na semana. Todo dia de manhã, eu trazia, e depois eu passava, eu regava dentro de campo. E durante o dia, até que fazia hora tarde, então regressava para casa. No meado de 1952, ainda estive ali. Passaram, não tinha boas relações. A relação que era muito boa era com o guarda, mas o guarda nunca tinha nada a ver com o guarda. Não tinha a ver com casa. Mas rendeiro está sofrível. Nomeadamente, isso ali era um açapão, era um cadia para render, que tapou ali naquele açapão. Durante todos aqueles tempos, que tinha um encarregado, antes de Sr. Serra, tinha um encarregado, Mário Lima Furtado, que tudo de 1940 a 48, e ali que estive. A minha cante que pegava trabalho ali, disse 14 anos para lá. Para montar ganhava 5 escuros por dia. Da hora jurídica de Serra, panhando por na trabalho, ou na casa. Então, eu tomo leite, o dinheiro vaca, então apanha leite, tinha 2 garrafões de 5 litros de leite, então quando estava vendendo, com tudo que quente de São Árabe, então compra aquele leite fresco, para pôr no café. Já depois, bem sai de São Árabe, para onde bem mora só Serra, que está curar ele. Dona Judite também venceu a praia e morri. Me nasci em 1980 e quase não se li. Eu falei, sonha, mas que eu parei ali. Eu ainda estava ali com o meu pai. E quase estava pequeno aqui, não sei fazer nada. A minha correu indo com o meu pai, para mim, a minha liga com o meu pai. Então, quando a minha que estou sorceira, mas quem tem que pagar que renda, mas tem que trazer para casaco, com aquele gravata, mas aquele que tem gravata, aquele casaco, Macata entrava. Uma história marcante que os mais jovens pedem um melhor reconhecimento e que seja transmitida com mais informações nas escolas para a nova e futura geração. Essa revolta, infelizmente, já não passa para determinadas fases de ensino, mas infelizmente é que está consta naquele currículo, que é um desafio para já, que a nível de ministério, passa a incluir questões nacionais. Para nós, de nova geração, a gente pensa, mas no tempo agradece a aquelas pessoas que dão-se o máximo e que ela é nossa obrigação para continuar a dar nosso máximo também. Muita gente orgulho como a pessoa dessa Ribeira, né? Para conquistas que Cabo Verde teve. Então pensa engenho em particular que contribui para aquela. A revolta de engenho ele é passo para aquele que foi Cabo Verde. Primeiro, para a decadência de Cidade Velha, engenho foi que as primeiras zonas e
ali que foi povoado, depois que faz comunidade em termos de população, para falar de população enquanto Cabo Verde. Então, pelo facto de ser assim, devia dar uma importância. Se nunca se faz aquilo lá, nunca quer contar a história, não tem que saber para mim que nunca quer contar, mas que é passado, não digo para frente, não está bem contado. Mas segundo e passar essa conta, a primeira revolta aconteceu foi ali. Então a mesma história, mas também ser contado melhor, para que outras gerações conheçam e sabem melhor também sobre as grandes revoltas que acontecem na Ribeira dos Engenhos. Da mesma forma, o professor Olívio Pereira e a historiadora Maria Varela defendem uma maior divulgação da Revolta dos Engenhos, que foi a pioneira e inspiração para outras que surgiram posteriormente em Cabo Verde. Ali na Engenhos, e de modo geral em Cabo Verde, nossa história é pouco conhecida. E porque antigamente que tinha um estudo assim aprofundado nessa matéria, mas hoje em dia não tem. Não tem alguns historiadores que fazem belos trabalhos. Por exemplo, Eduardo Adilson Camilo Pereira, ele trabalha bem, cientificamente bem aprofundado, de modo que não tem por onde começa. Quando começa, tem China nos jovens, e aquilo que foi a ação de nossos antepassados. Para não dizer que muitos não sabem, ou se calhar não têm esse interesse, não é, pelo passado, é muito pouco conhecido. Mesmo a nível académico, não há praticamente registros, não é, sendo alguns casos, não é? E para a comunidade, praticamente, que é uma coisa que aconteceu e pronto, ficou no passado. Quanto a documentos, praticamente a nível da casa em si, enquanto património, não há. Não há praticamente. Não há documentação. E quanto à revolta, é apenas uma situação. Há relatos do que aconteceu no ano de 1822. Mas para entender as causas tem que fazer uma outra análise histórica para perceber. Portanto, não há documentos. A geração atual pode fazer alguma coisa, mas para fazer é preciso conhecer. Porque só valorizamos quando conhecemos a importância. Com esse conhecimento, aí sim pode despertar interesse e com certeza em preservação e valorização desse património histórico daqui dessa localidade. Falar da história dos engenhos é também falar da importância patrimonial da Casa Telhal, uma casa que hoje está praticamente degradada, abandonada e a cair aos pedaços. Por isso, os filhos dos engenhos falam da necessidade de uma remodelação do espaço que outrora deu uma grande contribuição para o sistema de ensino no país, pois em vários anos foi utilizada como estabelecimento escolar. Essa casa faz parte de uma época muito importante aqui em Cabo Verde. É uma das marcas da colonização europeia bem presente e que, para mim, deve ser valorizado e trabalhar numa outra perspectiva, no sentido de manter essa história, porque sabemos que não era somente os portugueses que estavam aqui em Cabo Verde, mas aí estava o mundo, a Europa toda. E aí, juntamente com os africanos que vieram, está aí marcas que, se essa casa for estudada do ponto de vista arquitetônico, histórico, mesmo arqueológico, dá para fazer um estudo bem aprofundado para conhecer essas marcas pertinentes, claras, sobre a colonização europeia aqui em Cabo Verde. A mim, aquele caso ali, me crê assim, mesmo na Pangoiel assim, Pangoiel trabalhado. Por mesmo ser trabalhado, que tem um espaço bonito, ele não fica sábio também. Não fica sábio para montar um engenho, merece um coisa no engenho. Um engenho que tem nada, mas engenho merece um coisa. Mas aquele passo ali que fica abandonado assim. Entretanto, em relação à Casa Telhal, a Câmara de Santa Catarina de Santiago, em parceria com o Instituto do Património Cultural, anunciou um projeto de conservação e requalificação para a criação de um centro interpretativo da Revolta dos Engenhos, que irá também influenciar no turismo local. O projeto tem a ver com o restauro do património aqui existente de Telhal, Casa Morgado,
portanto, requalificar para transformá-lo num grande centro interpretativo das revoltas, para que possamos trazer, portanto, a história, a realidade daquilo que foi, tanto no passado, todo esse espaço que se encontra degradado, mas neste momento já temos o projeto pronto, o financiamento e brevemente será lançado o concurso para as obras de reabilitação. E associado a isso também nós associamos o centro tanto aos demais pontos de interesse turístico no município, que esse centro venha a ser tanto como o epicentro do turismo aqui em Santa Catarina. Vai se realizar em fases. A primeira fase ronda os 32 mil contos e neste momento com o financiamento garantido do Fundo do Turismo. Já se fez a georreferenciação de todos os pontos de interesse turístico para que possamos vender aquilo de bom, aquilo que nós temos, para podermos dinamizar e desenvolver o nosso turismo aqui no município de Santa Catarina. E o centro interpretativo será, de certa forma, o epicentro, o ponto de destaque desse nosso plano de turismo. Um projeto que a população dos Engenhos espera ver realizado após os 200 anos da história da Revolta dos Engenhos. De referir que o Vale da Ribeira dos Engenhos, uma área genuinamente agrícola, desempenhou um grande papel no panorama econômico da Ilha de Santiago, sendo um dos principais abastecedores dos antigos mercados e dos centros urbanos, nomeadamente de Assumada, Órgãos e Praia. Saímos agora para um curto intervalo e, na volta, conheça a revolta de Ribeirão Manuel. Acompanha agora os 112 anos da revolta de Ribeirão Manuel e os 181 anos da revolta de Achada Falcão, acontecimentos históricos que marcaram a luta e a coragem do povo do interior da Ilha de Santiago. Em 12 de novembro de 1910, acontecia no concelho de Santa Catarina de Santiago a revolta de Ribeirão Manuel, um dos acontecimentos históricos que marcaram a luta e a coragem do povo em busca da igualdade social e uma das mais emblemáticas dos homens e mulheres do campo em Cabo Verde, pois os rendeiros sentiam explorados pelos proprietários em negociações injustas, recusaram pagar as rendas e passaram a colher ilegalmente os frutos da porgueira que na altura alimentava as indústrias europeias. A revolta de Ribeirão Manuel, do início do século XX, iniciou-se a 12 de novembro de 1910, por causa, sobretudo, da luta pela igualdade e, sobretudo, pelos rendeiros que queriam ter a posse da terra, mas a terra estava concentrada já pelo regime colonial nas mãos dos grandes proprietários de terra. Na época, a posse e a exploração das terras estava nas mãos dos poucos proprietários, os morgados. Estes davam emprestados para a população parcelas de terras para exploração agrícola e pastoril mediante pagamento de rendas. A extrema exploração econômica dos morgados sobre os rendeiros culminou com a revolta popular. Era um contrato muito forçado, então isso levou à inquietação e à revolta da população. Essa revolta surgiu na sequência da implementação da República em Portugal. A instauração da República em 5 de outubro de 1910, isso acabou por impulsionar ainda mais a luta nas ilhas de Cabo Verde. Já estamos no fim, a abolição da escravatura nos finais do século XIX em Cabo Verde, mas a questão da terra não ficou resolvida. Cansados das injustiças, os trabalhadores das terras começaram a roubar a purga dos senhorios. Na altura, a semente da porgueira era extremamente importante, já que o seu óleo servia para iluminação e fabrico de sabão, e também, a partir do século XIX, tornou-se o produto mais importante da exploração das ilhas de Cabo Verde,
nomeadamente Santo Antão, São Nicolau, Santiago e Fogo. O roubo deste importante produto trouxe represálias por parte dos donos das terras, concretamente depois do roubo nas terras da irmã do Morgado, Aníbal dos Reis Borges. Sabendo que Ribeirão Manel tem uma grande potencialidade para a questão agrícola e criação de gado, e os rendeiros recebendo a terra para trabalhar em regime de conta do outro, nesse caso de grandes proprietários, mas que tinham empurrado mesmo, digamos assim, a força para trabalhar esses rendeiros, essa questão começou a trazer alguma inquietação na população. Veja o roubo do fruto da purgueira, a purga. Então, e é isso na propriedade de um grande senhor da terra, e o Aníbal dos Reis Borges, sabendo que a propriedade da sua irmã e Ana dos Reis Borges foi invadida, foi roubada, e a purga nesse caso, então isso começou e houve a confrontação do roubo, em que um guarda da propriedade foi agredido e foi machucado, e também uma mulher também foi machucada, e na sequência disso o proprietário Aníbal dos Reis Borges, para salvaguardar, defendendo a propriedade da sua irmã, ordenou os seus rendeiros para fazer face a essa situação de transgressão por parte dos rendeiros. Uma missão que, no entanto, não teve sucesso, como explica o professor da História, José Augusto. Assim sendo, os rendeiros não conseguiram levar a cabo o propósito de Aníbal dos Reis Borges, até que solicitou a polícia rural, nesse caso, para dar face a essa revolta. E nessa sequência em que os soldados foram à casa dos moradores de Ribeirão Manel, a amanhecer, arrombaram as portas, prenderam mulheres, várias mulheres foram presas, mas já estavam amarradas 37 mulheres. Esta revolta teve uma participação ativa das mulheres, liderada por Ana Veiga, conhecida como Nhanha Bongolon. Nesse contexto surgiu uma heroína que deu a importância e liderou essa luta, e Ana Veiga. Então Ana Veiga, que é uma senhora muito importante e que liderou, para alguns era uma líder natural e que tinha grande aceitação na comunidade, e então para os que conheciam a Nhanha de Bongolon e o Bombolon, então isso acabou por levar a população a revoltar, e conhecido essa revolta como sendo homem-faca, mulher machado, meninos tudo da junta pedra. Isso significa que, de facto, essa revolta acabou por impulsionar a luta embrionária da consciencialização do povo oprimido, nesse caso dos rendeiros, e através das mulheres, que acabaram por ter um papel preponderante que veio mais tarde a desencadear a luta de libertação nacional. Uma revolta que ainda marca os populares de Ribeirão Manuel, que contam com orgulho o contributo dado na história de Cabo Verde e destacam a força da liderança de Ana Veiga, que ainda, segundo a lenda, imobilizou um guarda e fez xixi em cima dele. Gente de Tambotoro combina com gente de Ribeirão Manuel, coloque cavalaria bem para tocar corneta Ribeirão Monte. Quem tu via tá falando, mas mim que tá conta certo que é coisa que olha. Uma canto que contra o cavalaria, eles briga,
tinha uma mulher que Nhana da Vega, que está para morar na Cruz do Monte. Então, uma que mulher escore, cavalaria core. Vai, camba na casa de mulher. Mulher panha banco, de coisa. Camba abaixo cama de mulher. Mulher pega e traz debaixo cama, saltel, Michel na boca. Cavalaria espanta, mas quando que está core, escore, outro diz que é monte, logo que é monte, não está falando monte vermelho. Diz monte vermelho na cavalo, está core, mas estava um doente lá na 4 detalhes. Mas aquele doente levanta, só na lençol, bem fica na porta, tá ajuda, eles conseguem dar fogo, eles matam aquele doente. Aí já olhando a porta no chão, só na lençol. Eles baixam, eles cabem mais. Bom passo que mulheres dão para poder e realmente pulga era de Cabo Verde, português que trazia purga para Cabo Verde, eles têm que estar com a purga, pois era de purga que está vivendo, era purga que está acendendo, que está fazendo essas candeiras para eles. Então era o que eles tinham que fazer para poder para caminhar no seguro. Aquele dia significa uma grande história. Aquele é uma história que está fazendo, puxa o turista, puxa alguém para ali próprio. É muito orgulho para nós. O momento foi popularizado em música por Orlando Pantera através da composição Raboita de Rubom Manel. E ainda para eternizar a memória histórica desta revolta, foi feito aqui este monumento na Praça Central de Ribeirão Manuel. Trazendo a coletividade, a memória e o memorial dessa revolta e trazer a história para a nova geração. A história de Cabo Verde não pode ser escrita sem ver o percurso da luta, o percurso da formação da sociedade cabo-verdiana. E na formação da sociedade cabo-verdiana sempre nós temos um grupo que é considerado privilegiado e um outro grupo não privilegiado. E esta situação, ao longo da história de Cabo Verde, provocou agitações sociais. E nós temos como prova disso as sucessivas revoltas que foram desencadeadas em Cabo Verde. Por isso que fazer um memorial para guardar, porque isso serve para guardar a história. A história deve ser perpetuada, porque a história ela é feita com ações dos homens. E essa ação é uma ação fundamental para trazer à tona a importância de que as mulheres do interior de Santiago tiveram na consciencialização da própria história de Cabo Verde. Histórias que devem continuar a fazer parte do sistema educativo e cultural cabo-verdiano, acrescenta José Augusto. Nós devemos continuar a perpetuar a nossa memória e dar o simbolismo da nossa identidade cultural, porque faz parte da nossa cultura, e reviver essa memória, trazer para essa nova geração. Estamos a dar um contributo fundamental para que a nossa história não pare e não estagnize e uma história como sendo uma ciência dinâmica e deve trazer sempre as memórias para a atualidade. E nós vamos continuar ainda a dar o nosso contributo, que é fazer com que a história não pode parar e a história para ser transmitida de geração em geração e deve ser transmitida os testemunhos dos homens e as ações dos homens, das mulheres. Ainda este responsável deixa um apelo a todos, mas principalmente aos jovens. Um apelo que eu faço a essa nova geração é para não deixar que a nossa história seja esquecida. Ou seja, o nosso governo, quando fez esse memorial, está a demonstrar um sinal claro da perpetuação da nossa memória. Porque a história sem memória, ela não existe. Por isso que um apelo eu gostaria de deixar
todos os pais encarregados de educação, todos os autores, a comunidade cabo-verdiana em geral, que nós devemos dar mais importância às nossas memórias coletivas. Sabendo que Ribeirão Manuel é uma localidade pacata no interior de Santiago, nós devemos promover, todos nós, não apenas o governo, toda a sociedade civil deve fazer aquilo que nós podemos chamar o reencontro com a história. Ou seja, fazer caravanas nas escolas, nas comunidades, para visitar e conhecer a parte da memória coletiva do nosso povo. Deixa também uma sugestão para colocar nos lugares históricos do país conhecedores das histórias passadas para transmitir estes conhecimentos aos visitantes. Uma outra revolta que marcou o país é a de Achada Falcão, que também aconteceu aqui na ilha de Santiago em 1841. A revolta de Achada Falcão aconteceu em 1841, não é? Um pouco na sequência de outras revoltas que foram acontecendo no século XIX em Cabo Verde. Tudo na sequência das relações de trabalho, as relações sociais no campo e, de facto, teve os seus reflexos em Cabo Verde. No caso da revolta da Achada Falcão, de 1841, a razão, nós podemos tomar duas razões, uma mais remota e uma mais próxima. A mais remota pode ser tomada aquela de uns 20 anos atrás, que é aquele facto da revolta dos engenhos, e a mais próxima foi o que aconteceu em finais de 1840. Circulou rumores entre os rendeiros do interior de Santiago em como havia sido tomada uma decisão em Portugal que punha fim ao sistema de morgadios, não é? E ao sistema de relação entre senhores da terra e os rendeiros. Sena Barcelos reporta muito bem sobre esses rumores, mostrando que os rendeiros de Santiago, não é, na posse desse tipo de informação, não é, estavam cientes de que aquilo que eram os abusos, as arbitrariedades que aconteciam na relação com os senhores da terra, com os morgados, não é, iam ter o seu fim. Entre outras causas, que segundo o historiador Lourenço Gomes, vinham afetando a relação entre os morgados e os rendeiros, eram exatamente os abusos, os impostos cobrados de forma exagerada e as rendas que eram pagas mesmo em tempos de seca. Então havia situações em que os rendeiros eram obrigados a pagar renda mesmo sem ter produção. E isso era considerado no seio entre os rendeiros como um abuso. Além de abusos, também perseguiam-nos, castigavam-nos, até açoitavam, não é? Arrombavam as suas casas, perante uma situação de não poderem pagar imposto. Os senhores das terras recorriam-se de todos os meios para obrigá-los a pagar, inclusivamente arrombando as suas casas ou perseguindo-os até abandonarem as terras. Ao fim e ao cabo, acabavam por expulsá-los das terras, fruto dessa relação que nós sabemos tem a ver com uma situação social que nem sempre os rendeiros tinham condições de pagar aquilo que era acordado com os morgados. À semelhança das outras revoltas que aconteceram em Cabo Verde, Lourenço Gomes destaca a importância de que a de Achada Falcão represente para o país, sobretudo nos trabalhos do campo. Esta e as outras revoltas que não são muito estudadas, diga-se de passagem, há uma tese de doutoramento, mas não são muito estudadas essas revoltas no nosso sistema educativo.
E a importância que nós podemos ver no estudo deste tipo de acontecimento tem a ver com a ideia de que é preciso conhecer estes factos, as relações sociais desencadeadas no campo durante muitos anos e que acabam por também relacionar-se com o sistema de exploração agrário, as relações no campo, o nosso sistema fundiário mesmo. E no setor agrário, o historiador defende que o país poderia tirar o proveito das lições do passado para melhorar o sistema atual. Digamos que já houve um tempo em que se falou na ideia de reforma agrária. Reforma agrária seria no sentido de minimizar, não é, os problemas existentes no campo, que já vêm dessa época e que, em certa medida, até ainda hoje, não na mesma dimensão, mas ainda hoje persistem problemas agrários que, inclusivamente, acabam por pôr em causa a própria produção no meio rural, não é? Porque quando o trabalhador da terra não tem a posse da terra, quando não é dono da terra, não tem motivação para trabalhar, para tirar o máximo proveito da terra. Então, esses aspectos precisam ser conhecidos bem, estudados, a ver se se consegue tirar alguma lição do passado e no presente se atuar no sentido de ajudar a resolver os problemas agrários que persistem até ainda hoje entre nós, não é? Portanto, os problemas de ontem são problemas fundiários, são problemas relacionados com a exploração da terra que, em certa medida, ou em boa medida, ainda persistem ainda hoje, e o resultado está nas nossas fraquezas no que toca à produção da terra, ou fazer a terra produzir o máximo possível. Não é? Tudo isso é fruto destes problemas fundiários. E, portanto, a importância do estudo dessas revoltas é exatamente no sentido de se conhecer as razões que estão por detrás dos problemas fundiários, dos problemas da exploração da terra no meio rural, para se poder, não é, pôr a terra ao serviço dos cabo-verdianos, fazer a terra produzir muito mais. Uma vez que hoje se vive de uma certa forma, segundo o historiador Lourenço, alguns problemas relacionados com a fraqueza da produção alimentar e, consequentemente, com preços elevados nos mercados. Depois do intervalo, confira uma breve história do herói nacional Amílcar Cabral e também da casa onde viveu parte da sua infância, em Achada Falcão. Até já! Confira a breve história de Amílcar Cabral e da casa onde viveu parte da sua infância, em Achada Falcão. A casa se encontra de pé, no entanto, está em situação de degradação. Falar do interior de Santiago, que tem muita história para contar e ser conhecida, encontra-se também parte da história da casa em que viveu por um período o pai da independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, que trouxe consigo o espírito dos seus antepassados revolucionários. Mas antes de falar concretamente da casa, vamos fazer um resumo sobre a história de Amílcar Cabral. E quem nos acompanha nesta aventura ao passado é o historiador Lourenço Gomes. Falar de Amílcar Cabral é falar das lutas nacionalistas do século XX. Podemos até ir um pouco mais além e falar dos nacionalismos da época contemporânea, que se mergulham um pouco até o século XIX, ou mesmo até o século XVIII, não é? Nós encontramos um espírito a partir das revoluções contemporâneas, ou da época contemporânea, não é? Encontramos um espírito nacionalista que acaba por ter seus ecos no continente africano, de uma forma geral,
Então nós temos as lutas nacionalistas do continente dos anos 60, ou mesmo antes dos anos 60, nós temos alguns Estados a obterem a sua independência no continente africano. No caso de Cabo Verde, a nossa independência, para o qual lutou Amílcar Cabral, aconteceu a 5 de julho de 1975, mas foi o resultado de uma luta nacionalista que começou nos anos 60, 50, com a fundação do PAIGC em 1956, mas que veio na sequência também das outras lutas nacionalistas que já tinham dado resultado na altura, nos anos 50 e 60, em alguns Estados africanos que conseguiram alcançar a sua independência. O Amílcar Cabral, então, praticamente bebe desse espírito nacionalista e ganha consciência de luta. Ganha tamanha consciência que abandona todo um conjunto de condições que tinha na vida. Tinha-se formado engenheiro agrónomo, já trabalhava, já ganhava, isto é, tinha inclusivamente iniciado a sua atividade como professor universitário, foi assistente de um professor no Instituto de Agronomia de Lisboa, e esteve a trabalhar na Guiné, esteve a trabalhar em Angola, mas ele decide, com a sua consciência de nacionalista, decide abandonar tudo e entrar numa luta, numa guerra sem fim. Ou seja, numa guerra de grande desequilíbrio entre os dois países africanos com Portugal. Dirigiu uma luta, como lhe disse, uma luta desigual, mas durante o tempo de luta ele comportou-se como um grande líder militar, mas também como um grande político, não é? Como um grande ideólogo da política, porque foi escrevendo muitas das suas ideias em livro, e muitas das suas teses que nós hoje, se calhar ele nem pensava que seriam teses hoje estudadas em universidades, mas são ideais que são aprofundados hoje, não é? E que muitos dos quais até se aplicam à realidade de hoje. Por exemplo, um dos ideais dele era pensar, dizer assim, ou assumir que nós, cabo-verdianos, devíamos pensar com a nossa própria cabeça e não deixar que os outros viessem a pensar sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro. Ele defendeu a tese também de um homem novo, a ideia de um cabo-verdiano, homem novo, mas com uma mentalidade nova. Uma mentalidade nova, sobretudo, em relação ao trabalho, não é? Fazendo com que as pessoas, os nossos jovens, nós todos, víssemos numa vida de trabalho, de luta, não é? Como via de sucesso. Não é? Essas ideias são ideias muito atuais hoje. Então, numa guerra de grande desequilíbrio entre as forças do PAIGC que ele liderava e as forças coloniais. Nós estamos a falar de uma guerra, por analogia, entre uma formiga e um elefante, em que a formiga seriam as forças do PAIGC e o elefante seriam as forças coloniais. As forças coloniais tinham aviões de combate, não é? E a guerrilha do PAIGC não passava de espingardas, não é? E alguma artilharia que vieram a ter muito mais tarde. Então, Amílcar Cabral acaba por envolver-se nessa guerra, depois da fundação do PAIGC em 1956, depois de ter também tomado consciência de tudo aquilo que era a realidade da colonização portuguesa durante os seus tempos de estudante, não é? É bom lembrar que ele nasceu na Guiné, cresceu em Cabo Verde, uma parte da sua vida aqui em Cabo Verde, enquanto na infância esteve aqui na Ilha de Santiago, depois na sua adolescência passou para o Liceu de São Vicente, onde estudou, e depois de formado nos anos 40, não é? Depois de começar a trabalhar, entra para uma luta que havia de desembocar na vitória das forças do PAIGC sobre as forças coloniais
e no alcance da independência da Guiné e Cabo Verde. Ele tinha como objetivo lutar para a independência da Guiné e Cabo Verde. A guerra aconteceu na Guiné, a guerra envolveu cabo-verdianos e guineenses, mas o objetivo era conseguir a independência dos dois estados, dos dois territórios. E ele também tinha uma ideia, se calhar hoje considerada utópica, de unir Guiné e Cabo Verde fazendo um só Estado. Mas, de todo modo, esse ideal de unidade de Guiné e Cabo Verde foi abaixo, não é? Nos anos 80, 1980, com o golpe de Estado que separou, digamos, essa ideia, não é? Agora sim, vamos entrar na história da casa de Amílcar Cabral, onde viveu com os pais na sua infância. Esta é a casa onde viveu o homem que lutou pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, ou seja, Amílcar Cabral. Ele viveu um ano da sua infância aqui nesta casa, acompanhado da sua família. E como podem ver, esta casa fica no meio deste grande campo agrícola aqui em Achada Falcão. Entretanto, não há muitos relatos sobre a sua vivência nesta casa, como nos conta Lourenço Gomes. Não há assim grandes referências sobre essa parte da vida de Amílcar Cabral, fala-se pouco. Bom, sabe-se que Cabral foi criado pela própria mãe, que vendia produtos na rua, como nós vemos hoje, muita gente a vender. Então, não se fala muito desta parte da vida de Amílcar Cabral. O que se sabe é que foi filho de um abastado proprietário do interior de Santiago, Juvenal Cabral, não é? Que tinha, digamos, o testemunho da condição de vida do pai de Amílcar Cabral, é exatamente a casa de Morgado, que ainda está de pé ali na zona da Achada Falcão. A casa que ainda se encontra de pé em Achada Falcão, no entanto, está em situação de degradação. A nossa equipa da reportagem, que esteve no local que outrora vivia a família de Amílcar Cabral, encontrou duas mulheres a residirem nesta habitação e que em off nos disseram que vivem neste local há mais de 20 anos e que dali tiram os seus sustentos com a agricultura e criação de gado. Entretanto, sobre o antigo morador Amílcar Cabral, quase nada nos foi contado. A casa, que foi palco de muitas histórias, hoje precisa de uma remodelação e de mais divulgação, pelo que o historiador Lourenço Gomes defende que seria bom que fosse ali criado um museu. Na verdade, a casa carrega, direta ou indiretamente, perpetua e muito toda a memória à volta de Amílcar Cabral. É claro que à volta do pai, sobretudo, à volta do pai dele. Mas é claro que nesta história quem tem protagonismo não é o pai, mas sim o filho, Amílcar Cabral, e que por isso, sendo ele o pai da independência deste país, é correto falarmos dele como pai da independência, como arquiteto da independência de Cabo Verde. Então, nesta condição, é bom que nós desprendemos dos complexos que existem na sociedade, porque Cabo Verde não tem assim uma história, sobretudo em lugares como Santa Catarina, exceptuando as revoltas, exceptuando a memória da vida social agrária. Não temos assim grandes memórias para mostrar no tempo de hoje, memórias do passado. Então, essa memória ligada à história de vida de Amílcar Cabral, do seu pai, a história das relações no campo, tudo isso pode ser trabalhado a partir daquela casa, transformando-a ou fazendo a casa funcionar como
mais do que um espaço de memória, um lugar de memória que está lá aparentemente morto, para dar vida, para se dar vida e valorizar, não é? No fundo, é valorizar a casa para poder valorizar uma história à volta da casa, não é? No meu ponto de vista, o caminho seria musealizá-la, musealizar a casa, seu redor e possivelmente toda a história à volta da luta de libertação nacional, mas também à volta da vida rural do interior de Santiago. Também alguns moradores compartilham da ideia de Lourenço Gomes e, apesar do orgulho, pedem um projeto concreto para o espaço. A mim me sinto orgulhosa de morar perto de uma casa que foi patrimônio ali na Cabo Verde, que é de nosso grande herói Amílcar Cabral, mas ainda me sinto mais orgulhosa se fazer uma remodelação de nosso patrimônio, ali onde que não tem orgulho dele, onde que ele é referência de nossa vila Achada Falcão. É um grande orgulho de viver ali, e sei também não tem um patrimônio, um grande patrimônio, casa onde que viveu a paz de Amílcar Cabral. E ele teve grande parte de sua infância ali. Eu tenho um grande significado para nós que estamos ali, ali na Achada Falcão. Por acaso, não acha mesmo como polo para morrer. É histórico, é um símbolo para nós. Então, eles devem reabilitar e pôr num bom estado para que pessoas possam visitar e torna mais conhecido. Recorda-se, no entanto, que a casa onde Amílcar Cabral viveu em Cabo Verde e que se degrada à espera por um museu é um processo difícil, já que se sabe que os donos da propriedade estão a exagerar no preço da moradia. De referir ainda que na parte frontal da casa há um púlpito já sem qualquer inscrição, que apagou com o tempo, mas ainda existe uma placa, sendo a mais visível, com a inscrição de que ali viveu Amílcar Cabral parte da sua infância. Assassinado a 20 de janeiro de 1973 na Guiné-Conakry e referenciado como figura histórica da luta da libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde da opressão colonial, vai completar 50 anos da sua morte em 2023. Desta feita, a Fundação Amílcar Cabral vai alargar as celebrações da efeméride ao Senegal e Portugal, ao mesmo tempo que promove colóquios nas universidades cabo-verdianas sobre esta figura histórica da libertação. O contato direto de hoje, que trouxe o tema Santa Catarina de Santiago, palco das revoltas, fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.